da Escola Lucimar Mendes, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho. Então, galera, nós vamos ter uma revisão de ciências. Na próxima aula de ciências, que vai ser na próxima semana, na próxima terça, nós vamos fazer um trabalho valendo uma pontuação para a gente dar aquela força, aquela ajudada e para a gente conseguir, pelo menos, suprir um pouco dessa carência de notas e por aí vai, Por enquanto, a única coisa que vale nota para a gente são as atividades. Então, vamos fazer alguns trabalhos, Para a gente ganhar alguma pontuaçãozinha a mais, para dar aquela ajuda. Então, galera, nesse trabalho que vocês vão fazer, nessa atividade valendo pontos, vocês vão resolver questões que envolvem minerais e rochas e recursos naturais. Esses dois capítulos, certo? E a gente vai revisar hoje para que vocês lembrem, para que vocês não esqueçam e para que não esfrie na nossa cabeça, o conhecimento não vai embora. Então vamos lá. Galera, com relação a minerais e rochas que a gente estudou, a primeira coisa que a gente viu foi o quê? A gente estudou sobre rochas homogêneas e heterogêneas, Galera, eu vou explicar uma coisa para vocês. Tudo que é homogêneo é uma coisa que a gente vê uma fase só. Por exemplo, a nossa mãe fez um suco de maracujá e aí o suco está todo uniforme. Então, o suco está homogêneo. Agora, quando passa um certo tempo que o suco fica na mesa, o que acontece? Algumas partes mais pesadas vão se depositando no fundo do copo, E aí o copo fica... Nossa Senhora! E aí o copo, o copo fica com um suco mais escuro embaixo e só a água em cima, Então, isso não é homogêneo, isso é heterogêneo, certo? Então, o que isso tem a ver com as rochas? Galera, uma rocha homogênea é uma rocha que ela aparenta ter uma coisa só. E realmente ela é formada por apenas um mineral, ou seja, ela é toda uniforme. Já uma rocha heterogênea, ela possui diversas colorações. Por quê? Porque ela possui diversos tipos de minerais. Ela é formada por diversos tipos de minerais, certo? A gente também viu nesse capítulo sobre a classificação das rochas quanto à sua formação, Porque dependendo da forma como uma rocha se formou, ela vai ser classificada de uma forma diferente. Então, rochas ígneas e rochas magmáticas são a mesma coisa, certo, gente? Rocha ígnea e rocha magmática é a mesma coisa. E o que são essas rochas? Como elas se formaram? Galera, essas rochas, elas se formaram a partir do resfriamento do magma, certo? Do magma que está onde? Que está no interior da crosta terrestre. Quando esse magma, que é muito quente, ele se resfria, ou seja, ele se esfria mesmo, o que vai acontecer? Ele vai se solidificar, ele vai se tornar sólido e não mais líquido ou pastoso, ok? Então, quando ele se torna sólido, ele se torna uma rocha, Vamos lá esperar o cabo da propaganda passar. Ok? Posso continuar? Beleza. Parece que eu não posso, não. Vamos lá, galera. Então, uma rocha ignomagmática, ela pode também se diferenciar de duas formas. Ela pode se diferenciar de acordo com o resfriamento desse magma, se aconteceu no interior da Terra, ou seja, no interior da crosta, ou se esse resfriamento aconteceu fora, certo? Ou seja, no ambiente que a gente vive mesmo, em cima da crosta terrestre. Nesse caso, desse resfriamento acontecer em cima da crosta terrestre, ou seja, fora de dentro da Terra, essas rochas são magmáticas extrusivas, certo? E tem também as intrusivas, As intrusivas é quando esse magma ele se resfria e vira pedra, ele se solidifica dentro da crosta, certo? Dentro da crosta terrestre. Perfeito? Perfeito. Então a gente já sabe o que são rochas ígneas ou magmáticas, São rochas que são formadas a partir do resfriamento do magma. O magma, que é aquele líquido, Aquele líquido pastoso, denso, quente, começa a se resfriar e virar sólido, virar pedra. Essa rocha é uma rocha magmática
ou ígnea. Perfeito. A gente tem também, galera, as rochas sedimentares, não é? As rochas sedimentares, galera, elas se formam através do intemperismo e da erosão. Então, uma rocha, com o passar do tempo, com a ação de chuvas, de ventos, até mesmo da batida das marés, né? Quando as marés nas praias batem algumas pedras com muita frequência, não é? Com o passar do tempo, essas rochas elas acabam se fragmentando e acabam se envolvendo em outros sedimentos e se tornando outras rochas, que são as sedimentares, rochas formadas por sedimentos, não é? E essas rochas, elas são muito importantes, galera. Por quê? Porque quando a gente fala de arqueologia, essas rochas têm uma importância muito grande, porque os fósseis são encontrados nesse tipo de rocha. Ora, se os fósseis são vestígios do passado, são coisas que foram soterrando, não é? Então, aquilo envolve sedimento também. Então, essas rochas são rochas sedimentares. Perfeito? Então, por fim, não é? As rochas metamórficas. Galera, as rochas metamórficas, elas originam-se de uma rocha pré-existente, ou seja, uma rocha que já existe, certo? Pode ser uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar. Uma dessas duas rochas que já existam. Essa rocha que já existe, quando ela sofre uma ação muito forte de altas temperaturas e de alta pressão embaixo da crosta terrestre, essa rocha vira uma rocha metamórfica. Porque o que antes poderia ser uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, quando ela passa por esse processo de alta pressão e alta temperatura, ela se transforma em outra rocha. Por isso que essas rochas são chamadas de rochas metamórficas. Por quê? Porque elas se transformam. Perfeito, galera? Perfeito! Então, nós já sabemos a classificação de cada uma dessas rochas. Então, acredito que algumas dúvidas já foram se resolvendo, não é? E agora a gente vai ver um pouco sobre recursos naturais, relembrar o conteúdo passado, né? Esse conteúdo ele está mais fresco na nossa memória, porque foi a última coisa que a gente viu. Então, basta só a gente relembrar, não é? O que são recursos renováveis? São recursos que demoram pouquíssimo tempo para se regenerar na natureza, certo? São coisas que demoram pouquíssimo tempo para se restabelecer na natureza. A gente tira, o ser humano extrai, não é? E com pouco tempo ele já se forma de novo, já cresce de novo. Já os recursos não renováveis são aqueles que o ser humano extrai e depois de milhares de anos é que esses recursos vão nascer de novo, vão surgir novamente, vão se formar outra vez. Então, é isso que são recursos renováveis e não renováveis. A gente tem que cuidar, né, como a gente viu na aula passada, a gente tem que preservar os dois, tanto os renováveis como os não renováveis. Porque se a gente não preserva, qualquer um deles pode acabar se extinguindo. Perfeito? Perfeito. Então, galera, vamos relembrar aqui alguns exemplos de recursos naturais renováveis e não renováveis? Vamos lembrar os renováveis. Vamos lá. Energia solar é um recurso renovável. Por quê? Porque sol a gente tem todo dia, não é? O sol nasce todo dia, ele brilha todo dia, então, principalmente aqui no nosso país, não é que a gente tem um longo período de sol durante o ano. Então, essa energia, que é a energia solar, é muito importante e ela é uma alternativa muito interessante também. O que mais? É uma energia que seja renovável. A energia nuclear, a energia de biomassa, como a gente viu na aula passada. Mais alguma coisa? Energia eólica. Isso, a energia eólica também é uma energia renovável, que é aquela energia que transforma a energia mecânica, né, dos ventos batendo nas pás, em energia elétrica. Perfeito? E sobre os recursos não renováveis, quais são esses recursos que a gente tem, que são mais comuns? O carvão, o petróleo, o gás natural, né, que são os que a gente chama de fósseis, né, combustíveis fósseis. Por que eles são chamados de combustíveis fósseis? Porque são combustíveis que são formados a partir da
decomposição de matéria orgânica e se formam no interior da Terra. Por isso, eles são chamados de combustíveis fósseis e são recursos não renováveis. Quando você extrai, demoram milhares de anos para eles se formarem de novo na natureza. O que mais que a gente tem de recursos não renováveis? Os recursos metálicos, os metais, os minérios metálicos. Então, galera, são esses os exemplos que a gente tem de recursos naturais renováveis e não renováveis. Também muito simples. Eu espero que vocês estudem mais, que vocês se aprofundem mais e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!